O sol do Ceará, naquele 1932, parecia um olho de fogo zangado, espiando o sertão sem piscar. Lá embaixo, o povoado de Bodocó, um punhado de casas de taipa escoradas umas nas outras, sofria calado. A poeira vermelha entrava por toda a fresta, cobrindo os móveis, a comida e a esperança. Fazia tanto tempo que não chovia, que os mais velhos já nem se lembravam do barulho de água caindo do céu. O único verde que se via era o verde zangado dos mandacarus, que teimavam em ficar de pé como sentinelas da seca. No meio desse cenário de poeira e fé, Bodocó tinha seu tesouro. Não era ouro nem diamante. Era a capelinha, branca de cal, com uma cruz de madeira que já pendia para o lado, cansada de tanto sol. E dentro dela, no altarzinho enfeitado com flores de papel crepom que já tinham perdido a cor, estava ele, a imagem de Padre Cícero Romão Batista. Não era uma imagem grande, não. Era um boneco de gesso, 1 metro de altura, talvez. Mas para aquele povo, era o próprio Padim Cisso, ali, de pé, com sua batina preta, o chapéu de palha na mão e aquele olhar sereno que parecia dizer: calma, meu filho, que a chuva há de vir. A imagem tinha sido comprada com o esforço de meses. Cada beata deu seu tostão, cada vaqueiro deu sua moeda. Tinha vindo lá de Juazeiro, numa viagem que durou semanas, carregada no lombo de um burro, como se fosse uma relíquia sagrada. O guardião dessa relíquia era Tio Bastos, o sacristão, um velho mirrado, de pele curtida como couro de sola, que tinha na imagem o seu maior orgulho. Todo dia, antes mesmo do sol raiar, Tio Bastos estava lá, tirando o pó da batina de gesso com um espanador feito de pena de galinha. Bom dia, meu Padim, dizia ele com a reverência de quem fala com um rei. Dê o ar da graça para esse povo sofrido, mande a sua chuva. Mas nem todo mundo em Bodocó comungava dessa fé. Na casa grande, a única de tijolo e telha do lugar, morava Januário. Januário era filho do coronel Inácio, o dono de quase tudo por ali. O rapaz tinha voltado há uns meses de Recife, onde foi estudar, e voltou sabido demais para o gosto do povo. Voltara com umas ideias na cabeça, lendo uns livros que ninguém entendia e rindo da crendice daquela gente. Para Januário, o pai era um tolo por também ser devoto do padre de Juazeiro. O senhor manda dinheiro para aquele beato, meu pai, e deixa seu filho aqui sem um tostão para se divertir, vivia reclamando. O coronel Inácio, homem duro, mas temente a Deus, cortava logo. Respeite o santo, moleque, e vá trabalhar, que é melhor que encher a cara de cachaça. E era isso que Januário fazia. Naquela tarde, o calor parecia mais pesado que o normal. O mormaço fazia o ar tremer. Januário estava na venda de seu Quincas, a única do povoado, bebendo cachaça morna num copo sujo. Alguns capangas do pai, mais por obrigação do que por amizade, bebiam com ele. É um absurdo, bradou Januário, batendo o copo na madeira. Aquele velho Bastos passa o dia todo abanando um boneco de gesso e vocês acham isso bonito? Vocês passam fome, rezam para esse Padim Cisso e o que ele faz? Nada, a seca continua. Seu Quincas, atrás do balcão, só benzeu o peito. Não fale assim do Padim, moço. É pecado. Pecado? Januário riu alto, um riso azedo. Pecado é ser burro. Vou mostrar a vocês o que vale esse santo de vocês. Bêbado de cachaça e de orgulho, Januário se levantou e saiu cambaleando. Os capangas ficaram sem saber o que fazer. O moço foi direto, em passos tortos, para a capela. A porta estava aberta, como sempre. Lá dentro, no silêncio quente, Tio Bastos estava de joelhos, terminando de acender 2 velas no pé do altar. E aí, velho, muita reza hoje? Perguntou Januário, parando na porta. Tio Bastos se assustou. Boa tarde, seu Januário. Tô pedindo chuva pro Padim. Januário entrou, o chapéu de cidade ainda na cabeça, o que já era um desrespeito. Ele olhou para a imagem serena de Padre Cícero. O santo parecia olhar de volta, tranquilo.
Aquela calma irritou Januário profundamente. Pedindo chuva para ele, zombou o rapaz. Sabe o que ele está fazendo? Rindo da sua cara, velho. Rindo de todos vocês. Não diga isso, menino, pelo amor de Deus. Tio Bastos se levantou, assustado com o tom do rapaz. Tenha respeito. Respeito? Respeito por um pedaço de gesso? Por um velho que engana o povo lá em Juazeiro? Quer saber o que seu santo faz? Januário subiu o degrau do altar. Tio Bastos tentou segurá-lo pelo braço. Não faça isso, seu Januário. É a casa de Deus. Me larga, velho. Com um empurrão, Januário jogou tio Bastos no chão. O velho caiu batendo as costas nos bancos de madeira. Então, antes que o sacristão pudesse gritar, Januário se virou para a imagem e, com toda a força de sua raiva e de sua bebedeira, deu um empurrão violento no peito do santo. A imagem pesada balançou. Por um segundo, pareceu que ia se equilibrar. Mas Januário empurrou de novo. Crás! O barulho foi seco, medonho. O som de gesso grosso se quebrando no chão de tijolo batido. A imagem caiu de frente e, com o impacto, a cabeça se partiu do corpo. A cabeça de Padre Cícero rolou pelo chão empoeirado e parou, com os olhos serenos virados para cima, bem aos pés de Januário. Um silêncio de morte caiu sobre a igreja. Tio Bastos, caído no chão, olhou para a cena com os olhos arregalados. Sua boca abriu, mas o grito não saiu. Ele apenas gemeu, um som de dor profunda. Meu padrinho Cisso, ele quebrou o santo. Januário olhou para o que fez. A cachaça pareceu evaporar de seu corpo. Ele deu um passo para trás, tropeçando. Nesse exato momento, um vento frio que não vinha de lugar nenhum entrou pela porta da capela e apagou as 2 velas que tio Bastos tinha acabado de acender. Lá fora, o sol, que estava a pino, de repente pareceu perder a força, como se uma nuvem escura tivesse coberto Bodocó. Mas não havia nuvem. O grito de tio Bastos finalmente saiu, um uivo de desespero que ecoou pelo povoado. Sacrilégio! Mataram o Padim Cisso! As pessoas que estavam nas casas, na venda, na sombra das árvores, ouviram. Correram para a porta da igreja e pararam petrificadas. A cena era a pior que poderiam imaginar. O santo protetor quebrado no chão e o filho do coronel, pálido, parado sobre os pedaços. Mas o que Januário, na sua arrogância de moço, não podia imaginar é que o sertão tem dono e que o padrinho daquela imagem quebrada era um homem que não gostava de brincadeira com coisa santa. Um homem que tinha recebido a bênção do próprio Padre Cícero em Juazeiro e que o tinha como seu protetor. Um homem que andava a cavalo, de chapéu de couro e punhal na cinta. E esse homem, meu amigo, atendia pelo nome de Virgulino Ferreira da Silva. Se você gosta de um bom causo do cangaço, de história de respeito e de castigo, já senta o dedo no like e se inscreve no canal. E me diga aí nos comentários, você acha que Lampião ia deixar barato um desaforo desses com o Padim Cisso? Acha que não? Então se prepare, porque o chão de Bodocó ainda vai esquentar. E foi dito e feito. Porque lá longe, no silêncio que se fez, um som começou a crescer na estrada seca. O som de muitos cascos, batendo na terra dura. Tuf, 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 tuf. Não era a polícia. Era coisa muito pior. Era o cangaço, e ele vinha com pressa. Aquele som, tuf, 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 não era coisa pouca. O povo de Bodocó conhecia o trote da volante. Era rápido, mas desorganizado. Conhecia o passo do vaqueiro, que era lento e cansado. Mas aquele som era diferente. Era um trote pesado, cadenciado, como se a própria terra estivesse batendo um tambor de aviso. Dentro da capela, Januário, que segundos antes era o dono do mundo, ficou branco como a cal da parede. O suor que descia em sua testa não era mais do calor ou da cachaça. Era um suor frio, de pavor. Tio Bastos, o sacristão, parou de gemer. Ele se arrastou até os pedaços do santo, abraçando o corpo de gesso como quem abraça um filho morto. Seus lábios tremiam, rezando um Pai Nosso tão rápido que as palavras se atropelavam.
Lá fora, o povoado virou um formigueiro em que alguém pisou. Portas bateram com força. Janelas se fecharam num rangido só. Dona Zefinha, que estava no quintal, agarrou os filhos e se trancou dentro de casa, empurrando o armário contra a porta. Seu Quincas, o dono da venda, largou os copos sujos de Januário e baixou a porta de madeira, se benzendo. Em menos de 1 minuto, Bodocó virou uma vila fantasma. Só se ouvia o choro baixo das crianças, abafado pelas mães, e o vento que agora assobiava fino como uma alma penada. Os capangas que bebiam com Januário, esses foram os primeiros a sumir. Montaram nos seus cavalos e dispararam para os fundos da fazenda do coronel Inácio, deixando o patrãozinho para trás para se entender sozinho com o destino que ele mesmo chamou. O trote parou. O silêncio que caiu depois foi pior que o barulho. Um silêncio pesado, grosso, que dava para cortar com faca. Então, o som de um cavalo relinchando e o tilintar seco e metálico de esporas batendo no chão de terra dura. Januário, da porta da igreja, espiou. Seu coração parecia querer sair pela boca. Não era 1 ou 2, era um bando, talvez uns 15 homens, todos vestidos de couro da cabeça aos pés. O gibão, a cartucheira cruzada no peito, o chapéu de couro de aba virada, enfeitado com moedas e estrelas de metal que brilhavam mesmo com o sol fraco. Os rifles Winchester e as parabelas na cintura não eram de enfeite. Os homens desceram dos cavalos, um a um, com uma calma que dava arrepio. Eram magros, com os rostos queimados de sol e olhos que pareciam ver tudo. Mas um deles não desceu de imediato. Ficou no cavalo, um alazão bonito que bufava impaciente. Esse homem era o chefe. Dava para ver só pelo jeito que os outros olhavam para ele. Ele usava óculos pequenos, redondos. O chapéu era mais enfeitado que o dos outros. O lenço vermelho no pescoço dava um ar de autoridade. Ele olhou para o povoado fantasma, olhou para a venda fechada e depois seus olhos se fixaram na única porta que estava aberta, a da capela. Com uma agilidade de gato, ele saltou do cavalo. O tilintar de suas esporas foi o único som. Ele caminhou devagar, sem pressa. Não era um homem alto, mas a sombra que ele projetava parecia a de um gigante. Januário, na porta, deu um passo para trás. O homem de couro parou na soleira da igreja. Era Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Seus olhos, por trás dos óculos, correram o lugar. Viram a poeira, os bancos velhos, as velas apagadas. Viram tio Bastos encolhido no chão, chorando. Viram Januário, tremendo, tentando fingir uma coragem que não tinha. E então, seus olhos caíram sobre o que estava no chão. A imagem de gesso, partida em duas. A cabeça do santo, com seu olhar sereno, virada para o teto. A primeira coisa que Lampião fez foi tirar o chapéu, um gesto de respeito profundo. Os cabras dele, que já se amontoavam na porta, fizeram o mesmo. Para um cangaceiro, se podia mexer com coronel, com polícia, até com o diabo, mas não se mexia com santo. Lampião entrou. Suas botas pesadas faziam o chão de madeira ranger. Ele não olhou para Januário. Não olhou para tio Bastos. Ele foi direto até os pedaços do santo. Com uma delicadeza que ninguém esperava de um homem daqueles, ele se ajoelhou. Suas mãos grossas e calosas de segurar rifle e punhal tocaram a cabeça de gesso. Ele a pegou no colo. Limpou a poeira com a manga do gibão. "Meu Padim", ele sussurrou, e sua voz era baixa, quase um lamento. "O que fizeram com o senhor, meu Padim Cisso?" Ele olhou para o rosto de gesso por um longo tempo. O silêncio na igreja era tão grande que dava para ouvir a respiração de Januário, que saía curta e rápida. Quando Lampião se levantou, seu rosto não tinha expressão. E era isso que dava mais medo. Ele não gritava, ele não xingava, ele estava calmo. Uma calma de cobra prestes a dar o bote. Ele se virou, ainda segurando a cabeça do santo em uma mão. Seus olhos passaram por tio Bastos. "Foi o senhor, velho?" A voz saiu suave.
Tio Bastos balançou a cabeça tão rápido que quase deslocou o pescoço. As lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Não, capitão, pelo amor de Deus, foi ele, o filho do coronel Inácio, foi Januário. E apontou o dedo trêmulo para o rapaz. Todos os olhos se viraram para Januário. Os olhos de Lampião. Os olhos dos 15 cangaceiros na porta. Januário tentou encontrar a voz. Olhas aqui, eu sou Januário Inácio. Meu pai é o coronel Inácio, dono daqui. Ele não conseguiu terminar. A mão de Lampião foi tão rápida que ninguém viu o movimento. O tapa foi com as costas da mão e o som estalou na igreja como um tiro. Januário caiu no chão, o canto da boca sangrando. Cala a boca, disse Lampião, a voz ainda mansa. Ele se aproximou do rapaz, que estava caído, apavorado. Você sabe com quem está falando? Januário negou com a cabeça. Eu sou Virgulino, e esse homem... Lampião levantou a cabeça de gesso do santo. Esse homem botou a mão na minha cabeça. Quando eu fui em Juazeiro, ele me deu a bênção. Ele me deu conselho. Ele disse que eu tinha uma sina. Lampião se agachou, ficando cara a cara com Januário. O cheiro de couro, suor e pólvora envolveu o rapaz. O senhor... Lampião rosnou, a voz perdendo a calma. Pode ser filho do Papa. Mas aqui dentro... Ele bateu o pé no chão da capela. O senhor é só um herege, um blasfemo. E o senhor quebrou o meu padrinho. Foi a cachaça. Eu não queria. Gaguejou Januário, o sangue pingando no chão. A cachaça só mostra o que o coração tem de podre. Lampião sentenciou. Ele se levantou. Olhou em volta. Velho, disse para tio Bastos, vá para sua casa. Mas o santo, capitão, vá para sua casa. Deixe que do santo agora cuido eu, e dele também. Tio Bastos se levantou como pôde e saiu correndo, sem olhar para trás. Lampião olhou para Januário no chão. Levanta! Januário obedeceu, tremendo dos pés à cabeça. Pega ele! Lampião ordenou a 2 de seus homens, Corisco e Zé Baiano. Os 2 cangaceiros, 2 muralhas de couro, agarraram Januário pelos braços, um de cada lado, com uma força que fez o rapaz gemer de dor. Me solta! Meu pai vai matar vocês! Socorro, pai! Januário começou a gritar, agora em desespero total. Lampião riu, um riso curto, sem alegria. Seu pai agora deve estar debaixo da cama, e se não tiver, é melhor que fique. Ele arrastou Januário para fora, para o terreiro, sob o sol que voltava a lhe esquentar. O povoado inteiro espiava pelas frestas. Lampião parou no meio da praça. Vocês todos! Gritou para as casas fechadas. Estão vendo esse moço? Esse moço sabido que estudou na cidade? Ele achou que era mais homem que o Padim Cisso. Ele fez um sinal. Corisco e Zé Baiano jogaram Januário de joelhos no chão de terra quente. Traz o santo, Lampião ordenou. Outro cabra foi lá dentro e trouxe os pedaços da imagem. Colocaram o corpo e a cabeça no chão, bem na frente de Januário. O senhor, disse Lampião, vai ficar aí, de joelhos, olhando para o santo que o senhor quebrou. Capitão, por favor, o sol, choramingou Januário. O sol é pouco, disse Lampião. O senhor vai ficar aí 3 dias e 3 noites, sem um pingo d'água, sem um grão de farinha, e vai rezar. Um dos cangaceiros riu. Mas, capitão, ele não sabe rezar. Ele disse que o Padim era um boneco. O rosto de Lampião ficou duro. Pois ele vai aprender. O senhor vai rezar cada Pai Nosso e cada Ave Maria que o povo de Bodocó sabe de cor. E se o senhor parar, se o senhor desmaiar, a gente joga água fria e bota de joelho de novo. E se tentar fugir, Lampião puxou o seu punhal da cintura. A lâmina brilhou. Eu mesmo corto o sinal da cruz na sua testa, para todo mundo saber quem é o homem que não respeita Deus. Ele guardou o punhal. Amarra as mãos dele.
Os cangaceiros amarraram as mãos de Januário nas costas. Ele estava de joelhos, indefeso, no meio do terreiro, encarando os pedaços de Padre Cícero, com o sol do meio-dia começando a cozinhar sua cabeça. A gente fica aqui, disse Lampião para seus homens, se sentando na sombra da venda de seu Quincas. Vamos ver o filho do coronel aprender a ter fé. E o primeiro dia de agonia de Januário estava apenas começando. O sol do meio-dia em Bodocó era uma coisa que só quem viveu sabe contar. Parecia que o céu era uma fornalha aberta e Deus estava assando o mundo. O chão de terra vermelha, onde Januário estava ajoelhado, começou a esquentar. Primeiro ficou morno, depois quente. Uma hora depois, parecia uma chapa de fogão a lenha. Januário, acostumado com a sombra da casa grande e os quartos frescos de Recife, sentiu o castigo na pele. O tecido fino de suas calças não protegia nada. Seus joelhos começaram a latejar. Uma dor que subia pelas pernas e parecia morder os ossos. Mas o pior não era a dor, era a sede. O sol bebia cada gota de suor assim que ela brotava em sua testa. Sua boca, já seca pela cachaça de mais cedo, virou um pedaço de cortiça. A língua parecia ter inchado, grudada no céu da boca. Ele engolia em seco, mas não havia nada para engolir. Seus olhos ardiam com a poeira e o suor salgado que escorria neles. Lá na sombra da venda de seu Quincas, Lampião e seu bando tinham mandado o dono abrir. Não roubaram nada. Mandaram trazer água fresca do pote e um pedaço de queijo. Comeram e beberam ali, calmos, como se estivessem na sala de casa. Cada vez que um cangaceiro levantava o cantil e bebia um gole longo de água fresca, o som do líquido parecia um trovão nos ouvidos de Januário. Ele olhava para os pedaços de gesso do Padim Cisso à sua frente. O rosto sereno do santo parecia zombar dele. Padim, me ajuda, ele tentou murmurar, mas sua voz não saiu. Tá falando o quê, moço? Gritou Corisco rindo. Tá rezando? Reza mais alto, que o santo tá quebrado. Acho que tá meio surdo. O bando todo caiu na gargalhada. As horas se arrastaram. O sol fez sua curva lenta no céu. Às 3 da tarde, Januário já não era mais o rapaz arrogante da cidade. Era um trapo humano. Sua camisa estava colada no corpo. A cabeça rodava. Ele começou a ver manchas escuras dançando na frente dos olhos. O terreiro parecia ondular, como se fosse feito de água. Pai, socorro! Ele gemeu. Mas o coronel Inácio não apareceu. Mais tarde o povo soube. Quando os capangas chegaram na fazenda e contaram que Lampião estava no povoado, o coronel, que era valente só com pobre, se trancou na adega e mandou dizer que não estava. Ele sabia que contra Virgulino Ferreira, título de coronel não valia um vintém furado. Ele escolheu salvar a própria pele e deixar o filho pagar pelo pecado. O povoado assistia por trás das frestas. Ninguém tinha coragem de sair, mas em cada casa o sentimento era o mesmo. Bem feito, dizia uma beata. Quem mandou mexer com o Padim? É castigo de Deus, sentenciava outro. Mas lá no fundo, uma pontinha de pena começava a nascer. Ninguém merecia morrer daquele jeito, cozido no sol. Quando o sol começou a se pôr, o céu ficou vermelho sangue. Foi um alívio curto. Januário achou que ia melhorar. Mas no sertão, a noite engana. O calor do dia foi embora de uma vez, e no lugar dele veio o frio. Um frio cortante que entrava pelos ossos. A roupa de Januário, molhada de suor, virou um pano gelado grudado no corpo. Ele começou a tremer. Tremer tanto que seus dentes batiam uns nos outros. Com frio, doutorzinho? Perguntou Zé Baiano, se aproximando com um querosene na mão. Lampião tinha mandado acender uma fogueira. Não para esquentar Januário, mas para iluminar o terreiro. O senhor tem que ficar acordado, disse Lampião da sua cadeira. Penitência não é para dormir, é para pensar. Pensa no que o senhor fez. Pensa no desrespeito. A noite avançou. A lua apareceu, grande e branca, iluminando o rosto pálido de Januário. Seus joelhos estavam em carne viva.
A dor era tão constante que ele já nem a sentia mais. Era parte dele. A sede era uma tortura. E agora, o sono. Sua cabeça pendia. Ele cochilava por um segundo e acordava num salto, com medo. Os cangaceiros montaram guarda. Sempre 2 homens ficavam de pé, de rifle na mão, olhando para ele. Lá pela madrugada, a exaustão venceu. Januário tombou para o lado, caindo na poeira, desacordado. "Levanta ele!" ordenou Lampião sem se mexer. Um balde de água fria, tirada do poço, foi jogado no rosto do rapaz. Januário acordou num susto, engasgando, tentando lamber a água que escorria pelo seu rosto. Mas Corisco o puxou de volta para a posição de joelhos antes que ele conseguisse. "Reza! Herege!" gritou o cangaceiro, dando um safanão em sua nuca. "Começa o Pai Nosso!" E Januário, com os lábios rachados, tremendo de frio, com os joelhos em fogo, começou a chorar. Não era mais um choro de raiva ou de medo. Era um choro de desespero, de quem tinha chegado no fundo do poço. "Pai Nosso, que estás no céu." Ele começou a murmurar, as palavras saindo emboladas, misturadas com soluços. "Mais alto!" ordenou Lampião. "Pai Nosso que estais no céu!" Ele gritou, para o silêncio da noite de Bodocó. E foi assim que a primeira noite passou. Ele rezou. Rezou tudo que lembrava da infância. Rezou até as rezas que ele nem sabia que sabia. E quando o primeiro pingo de luz do sol apareceu no horizonte, anunciando o segundo dia, Januário olhou para os pedaços de gesso do padre Cícero no chão. Pela primeira vez na vida, ele não viu um boneco. Ele viu um santo. E o medo que ele sentia de Lampião começou a se misturar com outro tipo de medo. Um medo muito mais antigo. O medo de Deus. O segundo dia ia ser pior que o primeiro. E ele sabia disso. O sol do segundo dia nasceu brabo, como se estivesse com raiva da noite. Antes das 7 da manhã, o calor já era de rachar. Para Januário, que tinha passado a noite inteira tremendo de frio, aquele calor foi como sair do gelo e ser jogado direto na brasa. Seu corpo não tinha mais defesa. A pele do rosto e dos braços estava vermelha, começando a criar bolhas. Os lábios, rachados na noite anterior, agora sangravam. E os joelhos já não pareciam parte dele. Eram 2 feridas abertas, grudadas na terra seca e no sangue pisado. Cada vez que ele tentava se mexer, por menor que fosse o movimento, era como se facas quentes entrassem em sua carne. Mas a dor nos joelhos não era nada, nada, perto da sede. A sede agora era um bicho vivo dentro dele. Um bicho que arranhava sua garganta, que apertava seu estômago e quebrou sua cabeça. Ele não conseguia pensar em mais nada. Água. Um pingo de água. Lá na sombra, os homens de Lampião faziam a primeira refeição. Carne seca com farinha e café quente. Depois, passaram o cantil de mão em mão. Januário via a água fresca escorrendo pelo canto da boca dos cangaceiros. Seus olhos, injetados de sangue, seguiam cada gole. Ele tentou lamber o próprio suor, mas o suor já tinha secado. "Água!" ele gemeu. O som saiu como o raspar de uma lixa. Pelo amor de Deus, água. Lampião, que estava limpando o cano do seu rifle, levantou os olhos. Ele olhou para Januário por um longo tempo. Depois falou calmo. "Deus, o senhor conhece agora, não é? Mas o padim que o senhor quebrou, o senhor ainda não pediu perdão a ele." Januário virou os olhos turvos para os pedaços de gesso no chão. A cabeça do santo, com seu olhar sereno, parecia olhá-lo com pena. "Perdão, padim", ele soluçou. E pela primeira vez, não era da boca para fora. Era um pedido de quem não tem mais para onde correr. "Me perdoa, meu padim Cisso, eu não sabia. Pois agora sabe", disse Lampião, e voltou a limpar seu rifle. O sol subiu. Meio-dia. O mundo de Januário tinha encolhido. Era só ele, o sol, a dor e os pedaços do santo. Sua mente, cozinhando dentro do crânio, começou a lhe pregar peças.
Ele olhou para a cabeça de gesso e teve certeza que viu os olhos do santo piscarem. Ele balançou a cabeça tentando afastar a loucura. Olhou de novo. O santo estava parado. Mas então ele ouviu uma voz. Uma voz calma, mansa, que parecia vir do próprio chão. Por que fez isso, meu filho? Januário arregalou os olhos. Quem está falando? Foi a soberba, Januário. A soberba é a mãe de todo pecado. Você quis ser maior que a fé do seu povo. Padim, é o Senhor? Januário começou a chorar, lágrimas quentes e grossas, as últimas que seu corpo tinha para dar. Eu fui um tolo, eu fui um bicho. Me perdoe. O perdão se ganha, não se pede. A voz respondeu. Você tem que aguentar até o fim. Corisco, vendo o rapaz falando sozinho com a cabeça do santo, cutucou Zé Baiano. O doutor endoidou de vez, compadre. Tá batendo papo com o boneco. Melhor para ele, rosnou Zé Baiano. Quem tem o Padim para conversar não tá sozinho. A tarde se arrastou como um bicho ferido. Januário desmaiou 2 vezes. Nas 2, foi acordado com o mesmo balde de água fria no rosto. Ele nem tentava mais beber a água que escorria. Apenas abria a boca para o céu, como um filhote de passarinho, antes de ser posto de joelhos novamente. A segunda noite chegou, e foi um mergulho no inferno. O frio voltou, mais cruel que antes. O corpo de Januário, sem comida e sem água por quase 48 horas, não tinha mais força para tremer. Ele apenas ficou duro, gelado. A dor nos joelhos era uma brasa constante. Ele já não rezava, já não falava, apenas gemia baixinho. Ah, minha mãe, me acode. Lá pela meia-noite, até os cangaceiros estavam quietos. O silêncio era total. Lampião, que todos pensavam estar dormindo, levantou-se. Ele caminhou até Januário. O rapaz estava com a cabeça caída no peito, a respiração fraca. Parecia um espantalho quebrado. Lampião parou na frente dele. O rei do cangaço olhou para o céu estrelado do sertão. Sabe, moço, disse ele baixo, quase para si mesmo. O Padim Cisso me disse uma vez que todo homem tem seu deserto. Um lugar onde ele vai ser provado. Onde Deus tira tudo dele para ver o que sobra. Januário levantou a cabeça com esforço, os olhos sem foco. Parece que o senhor achou o seu deserto, aqui mesmo, na sua terra, continuou Lampião. Morrer agora é fácil, é o caminho do covarde. O difícil é viver depois disso. É levar essa marca nos joelhos e na alma e ser um homem diferente. Ele se agachou. O senhor quer morrer, Januário? Quer morrer aqui, como um cachorro que comeu veneno? Januário, com a última força que tinha, balançou a cabeça. Um não, quase invisível. Então aguenta. Aguenta que nem homem. Falta pouco. O 3º dia é o dia da ressurreição. Vamos ver se o senhor merece. Lampião se levantou e voltou para seu lugar. Aquelas palavras foram como um chicote. Elas acordaram algo em Januário. Uma teimosia. Uma vontade de não dar àquele cangaceiro o gosto de vê-lo morrer. Ele ia aguentar. Ele ia viver. O 3º dia amanheceu. O sol nasceu, mas Januário mal o viu. Ele estava num lugar entre o mundo e o outro. Não sentia mais os joelhos. Não sentia mais a sede. Ele estava vazio. Era apenas um ponto de dor, respirando devagar. O povoado agora estava com medo. 3 dias. Lampião ia matar o filho do coronel. O velho Inácio ia juntar todos os jagunços e ia ter uma guerra. E a culpa ia cair sobre Bodocó. Ao meio-dia do 3º dia, o sino da igreja, que estava mudo, bateu 12 vezes. Tio Bastos, tremendo, tinha ido bater o sino, como fazia todos os dias. Era a hora. Lampião se levantou. O bando todo se pôs de pé. O silêncio era total. Ele caminhou lentamente até Januário. O rapaz estava caído para a frente, o rosto quase tocando os pedaços do santo quebrado. Ele ainda respirava. Lampião parou, olhou para o rapaz. Depois olhou para o céu. "Tá pago, meu Padim", ele disse alto para que o céu e as casas fechadas ouvissem. "A dívida do desaforo tá paga."
Ele se virou para seus homens. Tragam água e tragam o velho sacristão. A penitência acabou. Quando tio Bastos ouviu a ordem de Lampião, saiu de trás da fresta da janela de sua casinha, tremendo que nem vara verde. Veio andando miudinho pelo terreiro, o chapéu de palha na mão, sem coragem de olhar direito para o capitão. De longe, ele viu o estado de Januário. O rapaz estava caído de bruços, o rosto na poeira, quase em cima dos pedaços do santo. Não se mexia. Ele morreu, capitão? Gaguejou tio Bastos com a voz sumida. Lampião não respondeu. Corisco se aproximou com um cantil. Levanta, doutor! A festa acabou! Disse o cangaceiro rindo e cutucou Januário com a ponta da bota. O rapaz gemeu. Um som baixo de bicho pisado. Estava vivo. Dá a água para ele, ordenou Lampião. Corisco abriu o cantil e virou na boca de Januário de qualquer jeito. Bateu nos lábios rachados e sangrando do rapaz e escorreu pela poeira. Ele, na ânsia, tentou sugar o barro molhado, engasgando. Não! A voz de Lampião foi um trovão. Ele deu um passo à frente e empurrou Corisco para o lado com tanta força que o cangaceiro quase caiu. Tu é burro ou se faz, cabra? Desse jeito tu mata o homem afogado. O bando ficou em silêncio. Ninguém esperava aquilo. Lampião, o temido rei do cangaço, o homem que matava sem piscar, se ajoelhou ao lado de Januário. Com um cuidado que ninguém ali jamais tinha visto, Virgulino passou o braço por baixo dos ombros do rapaz, levantando sua cabeça. A cabeça de Januário pendeu, mole, o pescoço sem força. Os olhos estavam virados, só se via o branco. Moço, ouve! Lampião falou baixo, quase num sussurro. Abre a boca, devagar. Ele pegou seu próprio cantil, um cantil de couro que ele só usava. E com a paciência de uma mãe dando remédio a um filho doente, ele pingou a água, gota a gota, nos lábios de Januário. Engole, devagar. O primeiro gole foi uma tortura. Januário engasgou, tossiu, mas o líquido desceu. E foi como se fogo líquido estivesse correndo por sua garganta seca. A segunda gota, a terceira. Aos poucos, um pingo de vida voltou aos olhos do rapaz. Ele focou o rosto à sua frente, viu os óculos redondos, a barba rala, os olhos atentos de Lampião. E então Januário fez algo que quebrou as pernas de todo mundo que via a cena. Ele começou a chorar, um choro silencioso, fundo, de quem tinha sido quebrado e refeito. As lágrimas lavavam a poeira e o sangue seco do seu rosto. Ele não chorava de dor, nem de medo. Chorava de alívio. Chorava porque o homem que o tinha torturado por 3 dias era o mesmo homem que agora lhe dava a vida de volta. Lampião o deixou beber por quase 1 minuto, em goles pequenos. Depois, o deitou de novo no chão com cuidado. Corta as cordas, disse. Um cangaceiro veio com um punhal e cortou as cordas que prendiam as mãos de Januário. As mãos inchadas e roxas caíram ao lado do corpo. O povo de Bodocó, vendo que a fúria tinha passado, começou a abrir as portas. Primeiro uma, depois outra. As mulheres, os homens, as crianças. Saíram para o terreiro, formando um círculo grande, assustados, mas fascinados. Procuraram pelo coronel Inácio, mas ele não estava lá. Tinha fugido. Januário ficou deitado, respirando fundo, sentindo a água despertar seu corpo. Depois de um longo tempo, ele se mexeu. Ninguém o ajudou. Era a parte final da sua penitência. Com uma força que parecia vir da alma, ele se apoiou nos cotovelos. A dor era imensa. Ele olhou para seus joelhos. O pano da calça tinha sumido, grudado na carne viva. Era uma visão de dar enjoo. Mas ele não olhou para os joelhos. Ele olhou para o que estava à sua frente. Ignorando Lampião, ignorando a água, ignorando o povo, Januário se arrastou. Como um lagarto, ele puxou o corpo pela terra seca. 1 metro, 2, até chegar aos pés da imagem quebrada. Suas mãos trêmulas tocaram o gesso.
Com uma delicadeza que ninguém jamais viu naquele rapaz, ele pegou a cabeça de Padre Cícero. Ele a limpou com a própria camisa suja. E ali, deitado, ele abraçou a cabeça do santo contra o peito. Meu padim, ele sussurrou, a voz rouca, nova. Meu padim, me Tio perdoa. Bastos, Vendo a cena, caiu de joelhos ali mesmo onde estava e começou a rezar uma Ave Maria. E o povoado inteiro respondeu em coro. Lampião observou a cena. Um leve sorriso, quase invisível, apareceu no canto de sua boca. A lição tinha sido aprendida. Ele se levantou, limpou a poeira do gibão e botou o chapéu de volta na cabeça. O negócio estava terminado. Vamos embora, cabrada! Ele gritou. O bando se moveu rápido. Em segundos, os cavalos estavam prontos. Lampião montou em seu alazão. Do alto do cavalo, ele olhou para o povoado. Escuta, povo de Bodocó, esse homem, e apontou para Januário, que ainda abraçava o santo, pagou sua dívida com o céu. A dívida dele com vocês é com vocês, mas o desaforo com o meu padrinho, esse tá lavado. Ele olhou para tio Bastos. Velho, mande consertar esse santo e não deixe mais a porta da casa de Deus aberta para herege. Depois, ele olhou uma última vez para Januário, caído no chão. E o senhor, doutor, o senhor vai viver, mas nunca mais vai andar direito. Essas marcas no seu joelho são a prova. Toda vez que o senhor pisar, vai lembrar do chão quente de Bodocó. E toda vez que olhar para elas, vai lembrar que, no sertão, homem nenhum é maior que a fé que ele carrega. Ele puxou as rédeas. Vamos! Como um trovão, o bando de Lampião girou e saiu em disparada, levantando uma nuvem de poeira vermelha que cobriu o sol. Em 1 minuto, eles tinham sumido, como se tivessem sido um sonho ou um pesadelo. O povoado ficou parado em silêncio. Só se ouvia o choro baixo de Januário e a reza de tio Bastos. O que se conta, meu amigo, é que Januário Inácio nunca mais foi o mesmo. O coronel até voltou dias depois, mas o filho não quis mais saber da casa grande. O doutor foi morar numa casinha de taipa, nos fundos da igreja. Ele nunca mais andou direito. Ficou manco para o resto da vida, os joelhos marcados para sempre. O povo dizia que ele andava de joelhos, mesmo estando de pé. E a imagem? Januário, com as próprias mãos, aprendeu o ofício de santeiro. Ele juntou os pedaços, usou uma mistura de cola e gesso. E quando terminou, a imagem de Padre Cícero estava inteira de novo. Mas o pescoço... o pescoço ficou com uma cicatriz. Uma linha fina que Januário fez questão de pintar de dourado. Dizem que ele dizia, é pra gente lembrar que o santo foi quebrado, mas que a fé, quando se cola, fica ainda mais forte. Januário Inácio, o herege, virou o Beato Januário. E até o dia de sua morte, muitos anos depois, foi ele quem cuidou daquela capelinha. E quem passar por Bodocó hoje, dizem, se entrar na igreja e olhar de perto o padim Cisso no altar, ainda vê a cicatriz de ouro no pescoço do santo, brilhando na luz de vela, a marca da justiça de Lampião.